Nesse vídeo eu vou falar tudo sobre a série O Último Mestre do Ar na Netflix. Pontos positivos, pontos negativos, a relação da série com o filme e com o desenho infantil. Então vamos lá? Roda a vinheta. Se você já acompanha esse canal, você deve ter achado estranha essa vinheta. Na verdade, é um novo formato que eu tô fazendo aqui no canal, que é uma espécie de podcast, vodcast, né, que o pessoal fala, só que sem tanta edição, sem tanto roteiro. Porque, pra quem não sabe, eu gravo lendo roteiros muito fechadinhos. E eu decidi fazer esses vídeos padrão podcast, um pouco mais longos, de 1 hora, 45 minutos, vai depender aí do assunto e do quanto vai rodar o assunto. A princípio eu tô fazendo sozinho, mais pra frente eu pretendo fazer com mais pessoas, mas aí pra gente poder conversar, debater, pra eu poder me expressar um pouquinho mais, porque às vezes aqueles videozinhos que eu faço curtinhos de 1 minuto, ou vídeos de 10 minutos, 15 minutos que são postados, às vezes eles não conseguem me expressar tanto ou falar o que precisa ser falado daquela série, porque o roteiro tem que ser bem fechadinho. Mas nesse podcast eu vou abrir a boca, eu vou falar tudo. E só uma observação. Esse é meu primeiro podcast. Gente, já começou dando problema, porque essa é a segunda vez que eu tô gravando isso. Dessa vez, vocês estão me vendo com 2 microfones aqui. É para mim garantir que o áudio fique correto. Porque eu fiz uma gravação de 2 horas. É claro que não ia ser tudo podcast, mas eu fiquei 2, 3 horas gravando e simplesmente não captou o áudio. Então, só para segurança, eu estou com 2 microfones aqui, não tá espelhada a minha tela, realmente são 2 microfones. Um tá na câmera e o outro tá aqui no computador, pra gente poder ter dessa vez o podcast todo completo. E a ideia desse vídeo é justamente ser um vídeo bem mais longo. Então, se você gosta desse padrão podcast, né, que eu vou também transferir em algumas plataformas somente o áudio, não sei como é que faz ainda, tô aprendendo, tô começando nessa vibe aí. E também vai ter, claro, os vídeos normais, que vai estar disponível pelo tamanho, né, vai estar disponível apenas no Facebook, na página do Facebook, Arquivo do Edu, e no canal Arquivo do Edu. Para quem não me acompanha ou tá chegando de cara aqui, eu tenho uma página no Facebook, no Instagram, no TikTok, no Quai, em todas as redes sociais, que se chama Arquivo do Edu, aonde eu falo de séries, filmes, um pouquinho de nostalgia, falo de novela também, tudo desse mundo aí de entretenimento. E como tema desse primeiro podcast, que ele é um pouquinho mais longo, eu vou falar sobre O Último Mestre do Ar, que é realmente uma série que eu estou apaixonado. Se eu não me engano, ela vai ser lançada agora dia 25 de junho, a 2ª temporada na Netflix, a gente vai falar sobre isso. A ideia aqui é falar um pouquinho da diferença entre o filme, o desenho e a série. Lembrando que eu não li os livros. Então eu não vou comentar a respeito dos livros. Eu sei que tem os livros, eu tenho um amigo que tem um livro também, principalmente da Lenda de Korra. Não vou falar muito sobre a Lenda de Korra, porque eu posso deixar esse para um outro vídeo. Já falei aqui, tanto no YouTube, quanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto em todas as outras redes. Eu falei nesses videozinhos curtinhos que eu posto todos os dias, eu falei já sobre a Lenda de Korra, expliquei o porquê que na 2ª temporada da Lenda de Korra é um pouco mais corrido, parece que foi mal feito, e realmente foi mal feito, realmente foi corrido, tem uma explicação para isso, procurem aí aqui no meu canal, ou onde você está assistindo. A ideia é que esse vídeo seja um pouquinho mais longo, só que como é que eu vou fazer? Eu vou dividir em tópicos, então vão ter 20 tópicos que eu vou falar, cada um desses tópicos eu vou ler o tópico aqui e a gente vai comentar a respeito de Avatar. E para quem não sabe, O Último Mestre do Ar é Avatar, tá? Aquele Avatar, a Lenda de Aang, que a gente assistia na TV Globinho, eu acho que passou no Sábado Animado e no Bom Dia e Companhia, não tenho certeza. Me corrijam se eu tiver errado, que era da Nickelodeon, e ele passou em várias TVs brasileiras, aí, vários canais brasileiros, e agora recentemente fizeram um live action de série, só que também teve o filme. E eu já vou dar um spoiler, eu não gostei do filme. E eu tenho certeza que a maioria das pessoas não gostaram do filme. A gente vai falar um pouquinho aqui sobre isso num desses tópicos aqui, a diferença entre a série e o filme, se eu não me engano já é o primeiro tópico aqui, e a gente vai explicar tudo certinho. Então vamos lá, vamos começar nos primeiros tópicos pra gente não ficar enrolando muito, porque por mais que seja um vídeo longo, não dá pra mim ficar simplesmente enrolando aqui com vocês, porque nem eu gosto de ouvir muita enrolação.
E já quero aproveitar, antes de começar, enrolando mais um pouquinho, pedir para você que gosta de conteúdo de séries, enfim, além de me seguir tanto no Facebook quanto aqui no YouTube ou no Facebook, se você está vendo aí numa dessas plataformas, pedir para me seguir e comentar aqui embaixo desse vídeo que tipo de conteúdo que você gostaria de saber aqui a respeito de séries, filmes, enfim, novelas. Quero falar sobre A Usurpadora, sobre Maria do Bairro, quero falar sobre Avatar, sobre Xena, enfim, que a gente vai fazer esses podcasts. Não sei ainda qual vai ser a frequência, vai depender aí do meu nível de edição e do quanto eu consigo produzir esse conteúdo. Mas vamos lá. O primeiro tópico é o grande elefante na sala. A diferença entre a animação original de 2005, o filme desastroso de 2010 e a nova série da Netflix. Por que a visão da Netflix funcionou melhor pra mim, que eu tô falando, né? E me conquistou pelo menos mais do que outras versões. Vamos lá. Quem, assim como eu creio que a grande maioria das pessoas aqui já tem mais ou menos uns 20 a 30 anos, né? Que assiste e gosta dessa franquia que é Avatar, a Lenda de Aang, depois de Korra. O que acontece? A gente assistiu quando a gente era criança. Quando a gente era criança, tinha uma outra vibe, né? A gente tinha uma outra vibe, inclusive eu vou falar aqui sobre o Sokka, que é um dos personagens aqui dos colegas do Aang, né? E tinha uma outra vibe, o Sokka mudou totalmente o estilo dele, mas o que eu percebi o filme, ele tentou condensar muita coisa. Então, houve muita coisa que aconteceu. O Aang, por exemplo, ele teve todo aquele impacto, né, imagina, você ser uma criança de 10 anos, 12 anos de idade, e você descobrir que por causa que uma birra que você teve, porque você não queria aceitar algo que mudaria muito rápido a sua vida, houve um acidente, você acabou ficando preso por 100 anos, e por sua causa, entre aspas, eu vou explicar mais pra frente, porque eu acho que não foi também a culpa dele, você simplesmente perde todo mundo que você amava, todos os amigos, todas as pessoas que você conhecia, todo mundo simplesmente desaparece, morreu, foi atacado. Então, esse peso que essa criança teve, ele foi muito bem tratado no desenho e ele foi muito bem tratado nessa série agora, na minha opinião, na série da Netflix. Mas o filme foi muito rápido, ele cortou muito. Então, assim, a diferença principal do filme, eu creio que seja também por causa do tempo. Uma das críticas que eu tenho ao filme é justamente o tempo, porque imagina você pegar um episódio de desenho de criança, se eu não me engano são 20 episódios de 20 e poucos minutos, ou 30 episódios por temporada, e você ter que condensar isso tudo em um único filme, que é o Livro da Água, né? Que é a história lá da tribo do norte, que eles são da tribo do sul, vão pra tribo do norte, enfim, a tribo da água, ou da norte, do sul, não lembro agora exato, vou falar mais na frente aqui. Então, toda essa condensação, eu creio que prejudicou um pouco a essência do filme. Então, quando eu assisti o filme, eu não vi o Aang, eu vi um outro personagem, né? Porque o Aang, ele tem uma essência, ele tem aquela raiva reprimida, mas ao mesmo tempo ele é todo infantil, porque ele é uma criança. Então, no filme também, uma outra crítica que eu tenho é que eu não achei os atores parecidos com o desenho. Aí vocês devem falar assim, mas Edu, é um desenho, né? Não tem nada a ver. Só que a série trouxe isso. Tu olha pro ator que representa o Aang, que eu vou deixar aqui em algum lugar, tu olha pro ator que representa o Aang, se você assistir a versão editada, já em vídeo, né, você vai ver as imagens. Então, eu tô colocando as imagens do que eu tô falando aqui, mas se você tá ouvindo apenas áudio, você provavelmente não vai estar vendo as imagens. Então, o ator que representa o Aang na série, ele lembra muito mais aquele menininho do que o ator que representou o Aang no filme. E não só o Aang, principalmente o Sokka, o Zuko, que não tinha nada a ver. A princesa, esqueci o nome dela agora lá, a princesa da tribo do norte. Então, assim, eu não achei parecido, entende? E principalmente os efeitos. Eu acho que uma das coisas que mais me diferenciou do filme, e por isso essa crítica tão feroz aqui pro filme, é que no filme eles não souberam expressar
a questão da água, dos elementos, a forma como o ator usa as artes marciais para poder gerar, né, toda essa dobra de água, né, essa dominação que é dobra de água. Então, a essência da Katara, a essência do Sokka. Então, por mais que o Sokka, que eu vou falar mais pra frente, ele mudou um pouco, ele teve uma essência, ele manteve a essência, trocou um pouquinho a lógica, porque a gente amadureceu também, e é pro nosso público, querendo ou não, Avatar, a Lenda de Aang não é para um jovenzinho de 12 anos de idade. Assistir é pro pessoal que assistia com 12 anos de idade e hoje tá com 30. Então a série da Netflix, ela trouxe isso. Ela trouxe identidade, na minha opinião, ela trouxe identidade para quem assistia na época. Então a gente amadureceu, a série precisava amadurecer em alguns pontos para poder representar aquilo, e o filme não gostei justamente porque ele não trouxe a essência dos personagens. Eu não me identifiquei com o filme. Quando eu assisti o filme, é um filme bom, não tô falando que é um filme ruim, é um filme muito bom, é um filme que foi muito bem produzido, muito bem feito, mas ele não é um filme que representa, na minha opinião, a série. A série não, o desenho, gente, desculpa. Ele não é um filme que representa o desenho. Ele é um filme que representa um filme novo. Tipo, um filme novo que tem a ver com a história, mas não é uma representação fidedigna da história. E eu acho legal quando a gente vai fazer live action, a gente procurar colocar o máximo de fidelidade da obra original. Senão você cria uma obra nova, né? Aí você não precisa colocar Avatar, a Lenda de Aang. Tu coloca, sei lá, o Último Mestre do Ar, que nem é, né? Mas aí tirou essa essência. Então, eu creio que eu não tenho certeza, mas eu creio que o nome Avatar já tinha direitos reservados, por isso que eles não colocaram. E fazia mais sentido falar sobre o Último Mestre do Ar, porque ele realmente é o último Mestre do Ar, o último dobrador de ar. E pra mim, esse é o grande elefante da sala, e é por isso que eu vejo que muita gente tem medo de assistir essa nova série, justamente porque acha que você vai chegar, você vai assistir essa nova série e você vai se decepcionar tanto quanto você se decepcionou com o filme. E não, gente, eu assisti toda a primeira temporada, estou muito ansioso para poder assistir a próxima temporada, principalmente por causa da Toph, que para mim é a melhor personagem. Eu vi os trailers e, assim, cara, eu olhei e eu falei, meu Deus, vai ficar muito bom. Sabe aquele trailer que você olha e você se arrepia? É justamente esse trailer da Toph. Então, tem alguns episódios aí que, cara, eu falei, uau, né? Que eu vou falar mais pra frente também, mas o que eu percebi o desenho é original, a obra original e tal, mas ele tá desatualizado. Querendo ou não, ele tá desatualizado. Se você entrar agora no catálogo, acho que da Nickelodeon e a Netflix, se eu não me engano, tem. Se você entrar no catálogo da Netflix agora e for assistir o desenho, você vai achar estranho, tá? Você vai gostar do desenho, mas você vai achar estranho. Primeiro, formato, gente. O desenho tá no formato 4x3, que é aquelas TV de tubo. Então, olha o quanto esse desenho é antigo, né? E aí você vai querer assistir. Então, a série em live action, ela vai conectar muita gente. Eu creio que muita gente ainda não assistiu e, na minha opinião, os fãs de Avatar ainda não tiveram noção do quão grandiosa, do quão boa é essa série, porque não chegaram e não assistiram. De verdade, com medo, acho que de acontecer o que aconteceu com o filme, ter aquela decepção. E a minha dica se você é fã da série, não desista, continua assistindo, porque vale muito a pena. 2. O peso da guerra. Como a Netflix acertou ao adotar um tom mais sombrio e maduro, mostrando o genocídio dos nômades do ar logo no primeiro episódio. Isso é uma coisa que, quando eu tava fazendo a primeira versão, que não deu muito certo, eu foquei muito nisso. Porque assim, a Netflix, eles souberam aproveitar muito essa questão emocional do Aang. Porque imagina, você é um rapaz de 10, 12 anos de idade, tá? 12 anos de idade, se não me engano. E você descobre, você tinha uma vida tranquila, feliz, você era muito bom em tudo, e você descobre do nada que você vai ser o Avatar. E aí, uma pessoa que você amava, que era o seu mestre, que você amava ele, que ele era tudo pra você, era tipo um pai pra você, ele não vai poder mais te treinar, ele não vai poder estar mais com você.
E aí você vai ter que ser isolado de todo mundo e você vai ter que passar por um bom treinamento, tipo, do dia pra noite. Eles simplesmente decidiram e te avisaram. E você, numa crise de rebeldia, fica extremamente chateado, extremamente revoltado, como qualquer criança de 12 anos de idade. Porque pra quem não sabe, 12 anos é criança, gente. Ah, mas é pré-adolescente. É criança. Então, qualquer criança de 12 anos de idade, que você diz um não pra ela, que você falar pra ela, ó, a partir de agora, você tem que assumir a responsabilidade de avatar. Você agora não é mais uma criança, você é o avatar. Você tem que proteger, você vai ter que treinar exaustivamente, e não tem essa de brincar. Não tem essa de você ter um amiguinho, não tem essa. Você vai ter que fazer as tuas coisas. Então, você... E aí, nessa birra tua, porque você é criança, criança tem crise de birra, é normal, você simplesmente decide fugir. Ah, vou fugir de casa. Aí você foge de casa, tu chega lá no meio do teu caminho e acontece uma tempestade, acontece um problemão lá, o APA cai, enfim, todo mundo cai, e ele entra no modo avatar lá, se protege e desaparece por 100 anos. Aí quando tu volta, tu descobre que... Gente, lembrando, se você não assistiu o Avatar, não sabe do que eu tô falando, não assista. Agora, se você falar assim, Edu, eu não assisti, mas eu também não assisti a série. Gente, é a mesma coisa, tá? A série e o desenho é a mesma coisa. Edu assistiu o desenho, mas não assistiu a série. É a mesma coisa, tá? Então eu não vou estar dando spoiler nenhum, porque tu sabe o final, tu sabe tudo que vai acontecer. E... tem pequenas diferenças que eu vou falar mais pra frente. Então, você simplesmente descobre isso e você acorda no meio do nada, achando que se passou horas, se passou minutos, e na verdade se passaram 100 anos. E aí quando você volta, e isso a série abordou muito, tá? Quando você volta além de descobrir que na sua cabeça de 12 anos, que você é o responsável pelo aquele genocídio da equipe da tribo do ar, você é o responsável. Na tua cabeça você é o responsável, porque se você não tivesse fugido, você poderia proteger, né? Então você descobre que as pessoas que você amava, que as pessoas que você simplesmente ficar um tempo longe dessas pessoas, você descobre que elas estão mortas há 100 anos. Você descobre que todo mundo, toda a sua cultura, tudo desapareceu. Você descobre que houve um genocídio de uma nação, como a Nação do Fogo, e eles chegaram lá e destruíram tudo, e você não tem mais história, a tua vida, tudo desapareceu e tudo vai ser novo. Então, imagina você agora. Tu tem a tua família, tu tem a tua casa, tu tem teu cachorro, tu tem tudo. E simplesmente você dorme, sei lá, e acorda 100 anos depois com todo mundo destruído. E o pior não é isso. O pior é que o mundo inteiro começa a culpar ele. Porque por causa do Avatar não estar disponível, e não ter, por exemplo... Porque como é que funciona o Avatar, para quem não sabe? A pessoa morre, e aí depois o Avatar reencarna em outra tribo. É sempre um ciclo de tribos. Então, terra, fogo, água, ar. Então, ele fica oscilando aí entre tribos. Se ele tivesse morrido, o Avatar iria continuar. Assim que ele morre, o Avatar nasce em outro lugar. Então, assim que o Aang morreu, a Korra nasceu. Se eu não me engano, foi a Kyoshi antes dele. Eu não lembro quem foi antes dele. Assim que o antes dele morreu, ele apareceu. Então, o Avatar é uma pessoa só. Só que ele vai atravessando de tribo a tribo. Então, se ele tivesse morrido, o Avatar podia continuar e podia enfrentar a Nação do Fogo, porque são 100 anos, é uma vida inteira. Então, podia ter nascido alguém para enfrentar o Ozai, né? Os planos megalomaníacos do Ozai. E não só o Ozai, mas a família dele, que também eram... Enfim. E não aconteceu, então, porque ele simplesmente estava congelado, ele não tinha morrido. Ele estava congelado, ele ficou congelado por 100 anos. Então, ou era pra estar já em outra geração. Era pra estar já na tribo da água, porque a Korra é da água, né? Era já pra estar na tribo da água e tava na tribo do ar. Por isso que tanto a série quanto o filme se chama O Último Mestre do Ar, porque ele foi o único que sobrou. Então, depois teve outros, né? Na Korra a gente vê que ele tem filhos, e os filhos têm netos, enfim, tem outros nômades do ar. Mas... o fato do Aang ter sumido por esses 100 anos, as pessoas começaram a ficar com raiva. Então, quando ele chegava nas tribos, quando ele chegava na tribo da terra, porque fala um pouquinho sobre a tribo da terra e um pouco sobre a tribo da água, né?
que o objetivo é ele chegar no final na tribo da água. O pessoal tá com raiva dele, porque imagina, a tribo da terra era a tribo mais poderosa e foi a que mais resistiu à nação do fogo. E aí você descobre que o Avatar simplesmente tá ali e não fez nada durante 100 anos porque você não sabe o que aconteceu e você culpa ele. Porque você tá sendo escravizado pela nação do fogo. Então, ele tem que assumir, mesmo com 12 anos, o que ele não queria assumir lá, ele tem que assumir pior depois que voltou. Ele tem que assumir isso. Imagina uma criança de 12 anos passando por isso. Então, a série soube explorar muito isso, né? Essa questão do tom mais sombrio. Porque, para e pensa. Quando a gente estava assistindo o desenho, a gente era criança. Olha o amadurecimento, a gente era criança. Então não podia falar sobre genocídio para uma criança de uma forma tão profunda. Você não podia falar sobre certos assuntos para uma criança de uma forma tão profunda como eles abordaram na série. E esse é um ponto da série, um ponto que para mim, cara, foi muito bom, porque eles pegaram a audiência e cresceram junto com a audiência. A audiência que assistia o último Mestre do Ar no Nickelodeon, a maior parte, pelo menos, era criança. Criança, 12, 15 anos de idade no máximo. Então você tinha aí uma certa inocência, 10 anos, 8 anos, você tinha uma inocência. E agora você não precisa mais dessa inocência justamente porque você já pegou um público de 30 anos, 30, 40, 25, 30 anos. Então você pode falar sobre assuntos um pouco mais sensíveis, você pode tocar um pouco no sofrimento do Aang, e foi o que a série fez. Um ponto da série da Netflix, e aqui vai um elogio muito bom pra série, é justamente isso. Ela soube pegar essa essência do Aang e amadurecer junto com o público. O público agora não quer mais saber da criança que tá sorrindo o tempo todo, sabendo que todo mundo tá eliminado, né? Não sei como é que funciona aqui nas redes pra eu poder falar essa palavra. Mas sabendo que todo mundo não existe mais. Toda a nação dele não existe mais. Ele vai ficar sorrindo, brincando? Não. Ele vai ficar revoltado. Né? Ele vai ficar triste, ele vai se sentir culpado. E é isso o que a série da Netflix abordou bastante. Lembrando, gente, que eu posso cometer alguns erros aqui, porque eu assisti tem uns 3 meses já essa série, e eu decidi fazer o podcast porque eu assisti 2 vezes ela. Eu assisti uma depois da outra porque é muito boa. Tópico 3. Autenticidade do elenco. A importância de escalar atores com etnias e idades corretas. E como isso impacta na credibilidade do universo de Avatar. Isso é um ponto positivo para a série e um ponto negativo para o filme, que eu falei no início um pouquinho. Lembra que eu falei que eu ia comentar mais sobre isso? É justamente isso. Se você vai ver os atores, por exemplo, Gordon Cormier, eu não sei falar os nomes, tá, gente? Eu sou péssimo para nomes. Mas se você vai ver os atores, se você vai ver, por exemplo, o Dallas Liu, que é o Zuko. O Zuko tem cara de Zuko. O Gordon tem cara de Aang. A Kia Wenchilio, que é a Katara, ela tem a cara da Katara. Se tu olha a Katara no desenho, tu olha a Katara ela lá, ela tem. Ao contrário dos personagens que fizeram o desenho. Gente, o filme, pra mim, o filme ele não pegou essa expressão. Né? E a etnia correta, então o Zuko ele é mais oriental, então você tem aí a etnia correta, né, da nação. O que eu penso? Se a gente está falando de um live action, a gente tem que entender que esse live action é justamente você pegar um desenho e aplicar em realidade. Então, muitos filmes até pecaram sobre isso, de pegar um personagem X no desenho e ser totalmente diferente na realidade. E eu não concordo com isso, gente. Tu quer modificar o personagem, se tu quer modificar o personagem de uma forma muito grotesca, você cria um novo personagem, é mais fácil do que modificar o personagem. E isso é muito legal, porque a série soube pegar o personagem e você olha pro Aang, principalmente o Aang, o sorriso, a expressão, e você vê o menino, esse menino que eu falei agora, e você vê aí o desenho. É igual, é muito parecido. Ah, não é igual porque é desenho, mas é muito parecido. E principalmente eu tô falando do Appa. O Appa e o Momo. Gente, eles ficaram muito reais. Quando eu assisti a primeira vez, eu achei que ia ser parecido com o filme, que eu não gostei muito do Appa do filme. E do Momo do filme eu não gostei muito. Mas a série, ela pegou a textura, a forma como o pelo do Appa voa. Então, por exemplo, se você tem um cachorro, o teu cachorro vai na água, o pelo modifica. Tu sabe, quando tu dá banho,
o pelo modifica. Se o teu cachorro foi na lama, o pelo vai modificar. A forma que o pelo vai agir quando o cachorro tá correndo, se mexer, é diferente de um pelo, por exemplo, que tá molhado, que tá na lama, para um pelo que tá seco e acabou de passar no secador. É diferente. Então, a série soube aproveitar muito isso, os efeitos especiais da série souberam aproveitar muito isso, e isso é um ponto muito positivo. Principalmente porque estão parecidos realmente com o desenho. A série está parecida com o desenho. Não é aquela coisa, meu Deus, é idêntico, porque não tem como ser, é um desenho, mas não é aquela coisa como o filme, não lembrava muito, entendeu? 4. O fardo do Aang e a forma como a série lida com o trauma e a culpa do Aang por ter ficado congelado por 100 anos, focando mais na sua vulnerabilidade. E isso é uma coisa muito legal, que eu falei também um pouquinho, já dei uma introdução, né? Que é justamente o fato do Aang, ele ter essa culpa. Porque você literalmente se sente, qualquer pessoa que tem um pouco de bom senso, ela se sentiria culpada. Porque se você não tivesse desaparecido, como eu falei anteriormente, por mais que a culpa não tenha sido sua, se você tivesse sido eliminado pela Nação do Fogo, se tivesse sido morto pela Nação do Fogo, você teria, sim, voltado como avatar na Korra, por exemplo, na tribo da Korra, que é a água. Você teria voltado como avatar da água, e o Ozai não teria tanto poder. Porque, pra quem não sabe, o Senhor do Fogo, que é o pai do Zuko, é o Senhor Ozai. E ele que quis enfrentar, ele que quis dominar as outras nações. Então isso é muito legal, porque a série soube abordar muito isso, que é justamente esse fardo que o menino carrega, né? Até ele conseguir entender sobre o perdão, até ele conseguir entender que ele precisa se perdoar, que não adianta querer mudar o que já aconteceu, já era, bola pra frente, né? E ele precisou amadurecer muito rápido, e a série mostra muito isso, né, desse amadurecimento do Aang, e também o fardo que ele teve que carregar. Porque ele teve que aguentar desaforo que não era culpa dele, entende? Não foi ele de forma proposital, olha, eu vou errar, eu vou fugir, e aí eu vou fugir e eu vou entrar no estado avatar. Não, ele entrou no estado avatar, ele fugiu de forma proposital, mas ele entrou no estado avatar de forma quase que inconsciente. Tanto que na série mostra isso, ele entrando no estado de avatar de forma inconsciente, né? Que é o fardo que ele tem que carregar. E as pessoas achando que ele fez isso de forma proposital. As pessoas achando que o Avatar sumiu de forma proposital, e não foi. 5. A dinâmica de Zuko e Iroh. A construção do príncipe Zuko, porque ele é o melhor anti-herói da série, e a atuação emocional com o tio Iroh carrega muitos episódios. Como que a atuação carrega esses episódios? Gente, vamos lá. Vamos falar exclusivamente sobre o Zuko aqui. Esse pedaço do podcast eu quero deixar só pro Zuko, porque o Zuko é um dos melhores personagens de toda a franquia. E na minha opinião, ele teve o melhor arco de evolução em toda a franquia. Até mais que a Korra. Eu sei que muita gente protege a Korra, gosta da Korra, mas o Zuko teve até mais. Por quê? O Zuko, ele não é um vilão da história. Ele é um anti-herói. O que é o anti-herói? É aquela pessoa que ela está contra o herói. Mas os motivos dela não são ruindade. Esse é o Zuko. Porque o Zuko, ele não é ruim. Eu sei que algumas pessoas, principalmente quando a gente é criança, né? O desenho, ele meio que colocou o Zuko como ruim. Mas quando se entende a história do Zuko, você entende que ele não é ruim. O desenho colocou o Zuko como ruim. A série não colocou o Zuko como ruim porque a audiência amadureceu, né? Às vezes a pessoa, o ser humano, ele comete erros não porque ele é ruim, mas porque ele foi forçado, ou no caso do Zuko, para poder tentar conseguir o perdão do pai. E ele precisa entender, porque o Zuko também é aquela criança que foi criada por um pai extremamente abusivo, ele foi criado por um pai extremamente doido, que fazia horrores com as outras pessoas, um pai extremamente cruel, megalomaníaco, dominador. Então, você é criado de uma forma extremamente ignorante, da forma como o Ozai criou o Zuko, né? Cruel, sádico, porque o Ozai é sádico. Então você é criado daquela maneira. E aí você é obrigado a matar alguém. Ou matar, se eu não me engano, é numa rixa lá que ele tinha que matar o pai. E ele não mata o pai. Ele não queima o pai. E o pai queima ele.
por raiva. E aí você tem aquela marca e você meio que se sente por uma culpa que não foi sua, que o seu pai simplesmente decidiu ser ruim, você não quer matar ele, queimar ele no caso, você não quer queimar ele, você não quer ferir o seu pai, e aí ele vai te ferir. Entendeu? Pra mostrar pros outros que você deveria ser o rei, enquanto isso a tua irmã tá lá botando fogo, lenha na fogueira, porque ela também quer assumir o trono. E o Zuko, ele foi obrigado, literalmente, a passar por tudo isso. Então, o Zuko, ele não é um vilão. Assim, eu diria sim, um verdadeiro anti-herói. Ele não é um vilão, ele é um cara que estava sofrendo. E ele precisava enxergar durante a continuação da série, ele precisava necessariamente enxergar que o errado dessa história toda não era o Aang, era o pai dele. E ele não conseguia enxergar porque ele queria dar orgulho pro pai, ele queria dar orgulho pra nação. E a nação do fogo, ela tava tão intoxicada por esse sadismo aí nem sei se essa palavra existe, tá, gente? Do Ozai, mas a nação tava tão intoxicada com isso que eles literalmente acreditavam que o Zuko estava errado por não ter queimado o rosto do pai e que o Ozai estava extremamente certo, né? Então, eu sei que se você for olhar a série, você começa a perceber que as pessoas têm uma certa consciência, mas elas têm medo de enfrentar o Rei do Fogo, né? O Senhor do Fogo, que é o Ozai. Então, o tio Iro foi muito importante. E na série eles mostram muito isso. Porque o que o Iro foi? O Iro foi um restante da consciência do Zuko. Porque o Iro não é ruim. O Iro foi um general de guerra. Ele precisava ter uma lista de pessoas que ele eliminou. Ele era um general de guerra. A gente tá falando de um general de guerra, de um desenho, tá, gente? Então, só pra deixar claro. A gente tá falando de um general de guerra. Tem pessoas que ele abateu. Então, mas ele foi uma pessoa que, por mais que ele tenha cometido erros, ele perdeu o filho. E quando ele perdeu o filho, ele meio que se redimiu. Só que ele era uma pessoa sábia. O Iro, por mais que ele seja ruim, por um lado, ele obedeceu ordens. E a série mostra muito isso, né? O desenho, a série live action mostra muito isso. Que o Iro também, ele foi, entre aspas, uma vítima em toda essa história. Tudo que ele fez foi porque ele precisava fazer. Porque se ele não tivesse feito aquilo, alguma consequência ia ter. Ele perdeu o filho. Então, tá, mas ele queimou uma cidade inteira, não sei o que. Só que ele perdeu o filho. E quando ele perdeu o filho, ele se tocou. Ele estava cego. Na verdade, todos lá estavam meio que cegos. E depois que ele abriu os olhos, ele ficou com o sobrinho justamente para fazer com que o sobrinho abrisse os olhos, porque o sobrinho tinha uma pureza que o tio não enxergava em mais ninguém, que o Iro não enxergava em mais ninguém. E ele queria mostrar a todo tempo, porque ele era muito sábio, a importância de ter o Avatar e a importância de não ter esse domínio tão forte da Nação do Fogo. E foi muito importante aí essa conexão entre o Zuko e o tio Iro, e na série eles exploraram muito isso. 6. As dobras na vida real. O uso de CGI nas lutas, a coreografia das dobras de água, terra, fogo e ar convenceram. Gente, esse é o ponto mais positivo da série. Porque o filme, ele não mostrou tanto as dobras da forma como a série mostra. Eu tenho a impressão de que no filme ficou uma vibe meio assim de tipo, vamos fazer aqui e tal, um desenho aqui. Só que a série parece que eles estudaram, sabe? A forma como você levanta, como você se mexe, como você usa as artes marciais para poder dobrar aí água, fogo, terra e ar. Então, a série conseguiu expressar muito isso e o filme não. A série conseguiu pegar aquela mesma essência lá do desenho, porque no desenho tu consegue fazer muito mais coisa, e na série você tem que utilizar aí tecnologia para poder imitar uma água, né, computação gráfica para poder imitar uma água, o fogo. Então, a série soube expressar bastante, por exemplo, a intensidade do fogo, a leveza da água, a leveza do ar, a brutalidade da terra, né? Não é aquela coisa estranha, mal feita, que, quando tu assiste, tu realmente acredita que aquilo lá é fogo, que aquilo lá é terra, né? No filme, pelo menos eu, gente, assim, tudo isso que eu tô falando é as minhas impressões. Vocês também podem falar de vocês aí, comenta aí sempre
Deixem nos comentários pra vocês me dizerem o que vocês acharam, né? Mas na série, ele mostra essa essência dos elementos, essa veia saltando, essa raiva da terra, essa leveza, essa calma do ar, essa mobilidade aí da água, né? Que a água é maleável. Então, soube expressar bastante na forma como as pessoas se mexem lá. E uma coisa muito legal, falando agora sobre a segunda temporada que ainda não lançou, mas que eu tô muito ansioso para assistir, é que o trailer da segunda temporada mostra a Toph dobrando terra. E isso é muito legal, porque realmente a forma como ela se expressa é diferente. Porque a Toph, gente, convenhamos, a Toph é a maior dobradora de terra que existe. Porque ela aprendeu a dobrar terra com as topeiras texugo, acho que é topeira texugo pelado, não sei como é que é, topeira pelada lá. Ela aprendeu a dobrar terra com elas, então, com animais, né? Então ela aprendeu a dobrar terra com as verdadeiras originais dobradoras de terra. Então ela era top. Ela não é a Toph, pra mim ela é a top, entende? E ela soube expressar muito e ela é diferente dos outros dobradores. Se você vê ela dobrando no trailer e você vê na série lá o pessoal da Terra dobrando terra, é diferente. 7. As mudanças no Sokka. A polêmica decisão de remover o machismo inicial do personagem. Isso prejudicou o arco da evolução ou modernizou bem a história? Bem, eu não vou falar muito sobre o machismo do Sokka, porque isso ficou implícito que precisava ser removido, né? Porque senão a série podia ser cancelada. Mas eu vou falar sobre uma outra característica que eu achei muito legal do Sokka, que eles atualizaram o Sokka de acordo com a maturidade do público. Então a gente cresceu. A gente não quer mais ficar vendo a cada 5 segundos aquelas piadinhas idiotas, né? Porque tem uma diferença entre piada idiota, que não tem graça nenhuma, e diferença entre a pessoa ser debochada. Se você tem 30 anos, se você tem próximo de 30 anos, eu tenho certeza que você não gosta dessas piadinhas idiotas, mas você ama um deboche, uma pessoa irônica, uma pessoa, sabe? A gente agora tem maturidade para entender um pouco mais ironia, para entender mais deboche, para entender o quão deboche é legal. O que o Sokka não tinha no desenho. O Sokka era bobo, né? O Aang também teve uma maturidade, mas o Aang era novinho. O Sokka já é maior, né? O Sokka era velho, ele era o responsável pela tribo, ele era o menino mais velho da tribo. Então, ele era mais... na verdade, não era, nenhum deles eram adultos, mas o Sokka era menos criança lá. Então ele tirou a série, né, a live action, tirou aquela infantilidade de piadas bobas do Sokka e colocou ele um pouquinho mais sóbrio, um pouquinho mais sério. Por quê? Porque ele era o responsável pela Katara. E querendo ou não, ele ainda era o responsável pelo Aang. E o pior de tudo isso, por mais que ele seja responsável por tudo, ele não era o único que não dobrava nada. E nem continua dobrando. Então o Sokka ele não vai dobrar nada, ele não é dobrador. Só que ele era, entre aspas, o responsável. Ele tinha que ser o paizão lá. Então, e uma coisa legal do personagem é que ele pega muito essa responsabilidade do homem naquele contexto, do homem ser o protetor, né? Do cara ter que ser o que vai proteger a irmã, o irmão mais velho que precisa proteger a irmã, que precisa às vezes ser um pouco mais macho para poder proteger a irmã, que precisa às vezes ser um pouco mais sério, que precisa ficar um pouquinho de olho, que precisa se sacrificar, que precisa conseguir alimento, que precisa correr atrás. Que é uma essência da série, né? Eu tô falando da série, gente, não tô falando da vida nossa, eu tô falando da série. Tá? E isso foi muito legal, né? Que eles soube amadurecer, eles puderam amadurecer um pouco o Sokka e eles vão fazer com que a Toph seja debochada. Porque, gente, no trailer dá pra ver que ela tá com deboche, tá? Tem alguns trailers, eu não vou falar aqui, nem posso postar aqui por causa de questão de direitos autorais, mas tem alguns trailers que ela tá debochando do Aang. Então a Toph vai ter aquela energia de deboche, que é o que eu acho que vai ser o futuro aí da série. Porque, querendo ou não, gente, a Toph, ela é a rainha do deboche. Não tem como não assistir a série. Não tem como você não assistir a série e falar assim, cara, a Toph é só mais uma. Não, ela é a rainha do deboche. E até velha, até muito idosa, ela vai continuar sendo debochada. Porque se você assistir a Lenda de Korra, que é um pouquinho mais madura também, você vai ver que quando a Korra encontra a Toph, ela tá extremamente debochada.
E realmente é o que acontece, né? A Toph, ela vai ser a parte cômica, não é mais o Sokka. A parte cômica agora é a Toph, porque a audiência ficou mais madura e agora a Toph vai assumir aí essa parte cômica e não fazia sentido o Sokka ser aquele bobão que era no desenho. Não tô falando que o Sokka estava errado no desenho, mas que ele era muito mais infantil e bobinho, era, porque a gente tá falando de um desenho para criança. A gente não tá falando de um desenho para adulto. Agora a série a gente tá falando para adulto, né? A série, o foco, não sei se vocês perceberam ainda, tem gente que não percebeu ainda, o foco da série na criança, é adulto. 8. Katara e a liderança. Como a Katara assumiu o papel muito mais maternal, de suporte emocional, as mudanças da forma como ela aprende a dobra de água. Isso é uma coisa muito legal, tá? A Katara, ela, que é uma coisa, na verdade é uma coisa legal, mas é um ponto que faz sentido, mas eu achei muito esquisito. Pra quem não sabe, no final de tudo isso, quando eles ficarem velhos e tal, quem assistiu a Lenda de Korra vai entender, o desenho, né, de Korra, vai entender que a Katara vai casar com o Aang. Eles vão ser casados, eles vão ter filhos. Inclusive, na Lenda de Korra, a Katara tá viva, né? Ela tá viva e ela ensina a Korra algumas coisas também. Qual que é o tchan da história que eu não me agradou muito? A Katara, ela tá fazendo muito um papel de mãe pro Aang. Como se ela fosse muito mais velha que ele. E no desenho dá a entender que a Katara tem a mesma idade do Aang, ou até mais nova. E ela tá fazendo um papelzão de mãe dele. Então dá a impressão de que, tipo assim, a Katara tem uns 18 anos, 17 anos, e, em termos de cabeça, né? E o Aang tá com 12. E não faz muito sentido isso, né? Nem no filme, nem na série, nem na história deles. Então eu não gostei muito dessa parte, justamente por causa dessa diferença de personalidade. A Katara tá muito mãezona, né? É um ponto negativo da série. Ela tá muito mãezona, muito, eu cuido de você, eu vou te proteger. Na série ela tem um pouco disso, mas não é tão forte esse vínculo de amizade e não de tipo, tá, eu gostei de você, nós somos amigos, mas esse vínculo de amizade, mas tu vê que é mais família, que eu sou responsável por você e não tipo, eu sou sua amiga, mas eu vou estar com você a todo tempo, entendeu? É uma das coisas que eu não gostei. O fato da Katara aprender dobrar água com o Aang faz um certo sentido. Por quê? E o Aang dá uma ensinada pra ela, faz um certo sentido. Por quê? Primeiro, o Aang, ele é um dobrador nato. Ele só precisa treinar. A Katara precisa aprender. E ela só aprende depois que a avó dela dá, a senhora mais velha da tribo, não sei se é a avó dela, se eu não me engano, é a avó dela, dá pra ela o pergaminho. Porque enquanto a avó dela não dá para ela o pergaminho, o que ela sabe de dobrar água é no máximo fazer uma bolinha d'água e deu. Depois, quando a Katara se torna, aprende, né, o pergaminho, aí sim ela vai conseguir fazer as outras coisas, tudo que ela vai com o Aang. Só que ela só tem acesso a esse pergaminho quando ela sai com o Aang. Então faz sentido ela aprender junto com o Aang saber um pouquinho mais que ela, explicar algumas teorias, porque o Aang foi treinado em muita coisa com os monges, porque ele já era um mestre, ele era um mestre do ar, né? O Aang não era um aluno, o Aang já era mestre, então foi o mestre mais novo, então faria sentido aí o Aang meio que ensinar algumas coisas pra Katara, mas a Katara começar a aprender na correria deles. Eu gostei disso, tá? Mas da parte da Aang ser mãezona da Katara ser mãezona do Aang, isso não me agradou muito, ficou um pouco estranho pra história, sabendo o que vai acontecer no futuro. 9. Ritmo e condensação. O desafio de transformar 20 episódios de desenho de 20 minutos em 8 episódios de 1 hora. O que ganhamos e o que perdemos com a velocidade na história. Realmente, a série ela tem 20 episódios. São 20 episódios de 20 minutos. E a série da Netflix tem apenas 8 episódios de 1 hora. A diferença, se você colocar na ponta do lápis, não é tão grande assim não, porque são necessários 3 episódios pra, né, por coisa. Só que tem um porém, tá? A Netflix, ela conseguiu condensar legal. Não é aquela série que você assiste, porque, gente, a gente tá falando de um live action. Se fosse um live action com muitos episódios, eu acredito que a série ia se estender demais e ia perder demais. O desenho você conseguia fazer piadinhas, coisinhas pra criança.
A série, ela é um pouco mais, tu tem um pouco mais de tensão, de suspense, de mistério. E o desenho era desenho para criança. Então, você começa a perceber essa diferença, né? E, na minha opinião, o tempo tá correto. Se fosse mais curto, ia ficar faltando, e se fosse um pouco mais longo os episódios, ia ficar muito maçante. Porque é basicamente 1 hora, gente, é quase um filme, né? Tem filme que dura isso. Só que a produção tá cinematográfica, então tu realmente acredita que é um filme. Tanto que quando eu comecei a assistir, eu fui conferir mesmo pra ver se tinha mais episódios, que era uma série, porque parecia um filme, né? A produção, a forma como... Eu achei até que era um filme, ou um Último Mestre do Ar 2, alguma coisa assim. E foi muito legal, na minha opinião, foi muito bem acertadinho. A forma como eles encaixaram, tem uma parte que eu vou falar provavelmente daqui a pouco, que é da Tribo da Terra, que eles condensaram várias coisas, né? Vários episódios em um só, e isso foi legal, porque faltou uns pedacinhos, mas foi legal. Na minha opinião, foi ótimo. E o melhor episódio ainda das Guerreiras Kyoshi. 10. A introdução antecipada de Azula, mostrar a Princesa Azula e o Senhor do Fogo Ozai. Logo na primeira temporada foi uma boa decisão para criar a ameaça do vilão. Excelente decisão. A Azula, eu achei que ela apareceu antes. Então assim, ó, só para explicar para vocês. A série não é 100% igual ao desenho. Ela tem algumas modificações porque o público amadureceu. E foi necessário colocar o Sr. Ozai antes, porque era necessário mostrar pro público, mostrar para as pessoas, por que que o Zuko ainda estava com aquele pelotão. Porque pra quem não sabe, o Zuko, ele tem uma parte que mostra, né, que mostrou na série, que é assim, ó. O Senhor do Fogo Ozai vai lá, eu não sei se é exatamente isso, tá? Tem tempo que eu assisti. O Senhor do Fogo Ozai, ele vai lá e ele chama o Zuko pra participar de um negócio lá, de um negócio de guerra. E nisso, o Zuko vai lá e dá uma opinião. E ele fala que não, que não, que não. E aí o Senhor do Fogo fala, então vamos sacrificar esse pelotão inteiro pra gente poder atacar por outro lado, e a gente sacrifica eles como bode expiatório, enfim, pra poder sacrificar. Que era o pelotão que depois assumiu o Zuko. Ficou com o Zuko lá, foi expulso com o Zuko. Então ele pediu pra sacrificar. E o Senhor do Fogo Ozai. E o Zuko falou que não, que vamos fazer isso, que dá certo, não sei o que, não sei o que. E o pai que não, ele começou a brigar com o pai. Aí ele chamou o pai pro, eu acho que é Regnikai, uma coisa assim, que é aquela luta que eles fazem até a morte. E aí foi quando o Zuko não quis matar o pai, não quis queimar o pai, no caso, e o pai queimou o olho dele aqui. E aí, depois que o pai queimou o olho dele, ele pegou e expulsou o Zuko e o pelotão. Só que o que acontece? Durante as temporadas da série, tem um general, que é aquele general nojento, que ninguém vai com a cara dele, que ele assume o controle do barco do Zuko porque ninguém mais respeita o Zuko, porque eles acham que o Zuko é simplesmente um molequinho, um bobinho. E o pelotão dele não respeita mais ele. E aí o tio Iroh, que justamente é a parte sábia lá do equilíbrio entre Zuko e Iroh, o tio Iroh vai lá e conta pro chefe lá do pelotão tudo o que o Zuko fez, que era para eles estarem mortos, e graças ao Zuko ter ganhado aquela marca, enfrentado o pai, eles estariam vivos. Aí eles vão jurar lealdade ao Zuko e parar de tramar, porque eles estavam tramando com aquele comandante que estava tramando com a Azula. Então faz um certo sentido a Azula tá antes, né, porque a Azula apareceu na série mais pro final, faz sentido a Azula tá antes, e faz muito mais sentido o Senhor do Fogo Ozai ter aparecido antes, justamente para poder encaixar a história. Por isso que eu falo, a série é mais bem encaixada até que o desenho em algumas coisas. Então, na minha opinião, faz sentido sim a Azula aparecer antes e o Ozai sim. Só que eu preferia que a Azula não tivesse aparecido de uma forma tão intensa como apareceu. Só que, gente, a Azula é escrita o desenho. De verdade, escrita o desenho. Perfeita, perfeita. Porque ela é muito parecida com o Zuko também. 11. O visual do Appa e do Momo e como o live action conseguiu adaptar criaturas tão icônicas sem deixá-las bizarras. E o apego emocional da relação do Aang com o Appa. Eu já falei isso e eu volto a repetir.
O Appa e o Momo, pra mim, ficaram perfeitos. Eles não ficaram bons, eles ficaram perfeitos. Porque eles estão muito parecidos com o que seria esse animal na vida real. Você pegar agora no Gemini, no ChatGPT, e você falar na IA assim. Tu entra na IA no teu computador e tu fala assim, ó, eu quero, pega essa imagem, pega um print do desenho e coloca. Gostaria que você colocasse em realidade esse desenho como se fosse um animal de verdade. Tanto o ChatGPT, Gemini, Claude, qualquer uma dessas IAs que geram imagem aí, não sei se o Claude gera, mas eu tô falando dos dois que eu uso, que é o Gemini e o GPT, você vai ver que eles vão gerar um mapa muito parecido com aquilo. Então ficou muito real mesmo, eu creio que também por causa da tecnologia. A gente está falando de um desenho, se não me engano, de 2010 e agora de um de 2025, então tem uma mudança muito grande de tecnologia. Houve um pulo de alguns 14 anos, né? Então, mas ficou muito bom, ficou muito bem feito, ficou muito bem produzido. O Appa, o Momo também. E a questão do Appa com o Aang, sabe? O Aang abraçando, o Aang feliz, o Aang cuidando do Appa. Isso falou um pouquinho no desenho, né? Mas o filme não expressou isso e a série expressou bastante. 12. Avatar Kyoshi. A presença imponente das guerreiras Kyoshi e a cena fantástica onde a Avatar do passado toma o controle para mostrar o verdadeiro nível de poder de um Avatar. Gente, essa cena é de arrepiar. Se eu pudesse escolher a melhor cena da série, e realmente eu vou ter que escolher mais pra frente, é essa. O melhor episódio, gente, não tem, se você ama a franquia, se você gosta da franquia, se você é fã da franquia, você vai se arrepiar nessa cena, porque é muito boa. A Kyoshi, que é uma avatar extremamente poderosa, ela precisa defender a ilha dela das guerreiras Kyoshi, porque pras guerreiras Kyoshi, né? Porque a Nação do Fogo invade, que isso também tem no desenho. A Nação do Fogo vai invadir a nação ali a ilha das guerreiras Kyoshi, e a Avatar Kyoshi vai proteger a ilha dela. Como que ela protege a ilha dela? Ela incorpora no Aang. O Aang não tem noção ainda do poder total do estado Avatar e nem do poder do Avatar. E ele vai descobrir nesse episódio. Ela literalmente incorpora nele. Parece que, cara, é ela, sabe? E ela dá uma marretada. Ela pega todo mundo da Nação do Fogo e expulsa da ilha. Só ela sozinha. Porque a Nação do Fogo chega com tudo. O Sokka, ele... que é uma das coisas que eu achei esquisito, assim. Ele não se veste igual ou eu tô muito enganado, tá? Mas pelo que eu lembro, ele não se veste igual as guerreiras Kyoshi. Eu senti falta disso, porque seria legal ver o Sokka que nem no desenho vestidinho de Kyoshi lá. Mas ele não se veste, mas ele aprende, ele se apaixona pelaquela menina, ele aprende a luta, ela ensina pra ele a lutar, ele a lutar, e aí que ele aprende a lutar, faz sentido isso, mas eu não gostei que ele não se vestiu de Kyoshi, né? E aí ele ajuda a lutar, elas estão perdendo a batalha, e aí tem uma hora que o Aang incorpora a Kyoshi, e ele literalmente manda todo mundo embora da ilha. E é uma cena assim de arrepiar. E aí foi, na minha opinião, aí foi que a série ganhou muita gente. Se você chegar na parte das Kyoshi, a série vai te ganhar. Não tem como a série não te pegar, não te ganhar nessa parte das guerreiras Kyoshi. O arco de Omashu, o mega episódio. A decisão dos roteiristas de misturar várias histórias diferentes. A do Bumi, do Jato, o mecânico, tudo na mesma cidade. Ficou muito confuso ou otimizou o tempo? Ficou bom. Tá? Não foi uma coisa ruim. Eu acho que poderia ter colocado pelo menos em 2 episódios. Eu achei um pouquinho corrido. Mas ficou bom. E assim, pra quem não sabe, tem aquela parte que eles vão pra Omashu, aí tem a história do rei lá e tal. Eu tenho alguns problemas com o rei. Então tem alguns problemas que eu falei já, né? Da Katara, do rei também, que eu esperava uma coisa um pouquinho diferente do rei. E também a questão da Yue, da princesa lá da outra nação, da nação da água, né, da norte, na tribo do norte. Então, a respeito de Omashu, eu acho que eles podiam ter aproveitado um pouco mais a cidade, mas eu acho que eles precisavam condensar um pouco mais para explorar um pouco mais a Ba Sing Se. Porque Ba Sing Se vai ser uma cidade que é a mais poderosa da nação da Terra, não é tão poderosa quanto Omashu,
Ba Sing Se é a mais poderosa, tinha mais gente rica, eles têm mais pra explorar, tem o trem lá, tem as coisas, mas eles podiam ter explorado um pouco, principalmente a questão do mecânico lá, que o filho dele, a parte do balão lá, do filho dele que voa, ele podia ter explorado um pouco mais. Eu senti falta disso. A questão do rei eu vou falar no próximo agora, mas eu senti falta, assim, de alguns episódiozinhos que davam mais... Porque a cidade de Omashu, ela é uma cidade que tem várias coisas, né? Principalmente a parte do mecânico, que pra mim era uma das principais, que tinha um episódio só dele, do filho. Lembra? Do menino que voa lá no negocinho, que o menino, ele é PCD, ele voa lá no carrinho dele, o mecânico que cria o balão e tudo. Então, eles podiam ter explorado um pouco mais isso. Eles podiam ter... Enfim, na minha opinião, podia ter 2 episódios, não um só, tá? E agora eu vou falar de uma coisa que tava me travando aqui, que era o 14. O novo rei Bumi. A mudança drástica da personalidade de Bumi, que deixou de ser apenas um velhinho excêntrico para se tornar um rei amargurado pelas perdas da guerra. Aqui eu vejo pontos negativos e pontos positivos. Primeiro, em Omashu, eles deviam ter explorado um pouco mais o Bumi, porque tem uma conexão entre o Bumi e o Aang, porque eles eram amigos, né? Quando o Aang desapareceu, antes do Aang desaparecer, ele tinha uma conexão e uma amizade com o Bumi. E tem também uma questão, que é a questão do mascote dele, que o mascote dele não apareceu, se eu tiver enganado me corrija, mas parece que o mascote do Bumi não apareceu, que era aquele coelhinho Fluffy, né? Não apareceu. E o Bumi, ele tá um pouco mais amargurado. Mas é uma parte ruim, porque eu achava ele legal, engraçadinho, fazendo piada. E na série, ele identifica que é o Bumi já no início. Então ele já sabe quem é. No desenho, se eu não me engano, ele tem que descobrir que ele é o amigo dele. E aí depois eles ficam todos felizes. Qual que é a questão? Como eu falei que o Aang pegou toda a amargura das pessoas, né? Sem saber o que aconteceu. Isso aconteceu com o Rei Bumi também. Então faria sentido o Rei Bumi estar magoado. Faria sentido ele estar amargurado. Porque o fato do melhor amigo dele, que era o Avatar, ter desaparecido e não ter contado pra ninguém o que aconteceu, e ele sabia que uma hora ele ia perder tudo. Ele sabia que haveria um genocídio, ele sabia dos genocídios que aconteceu em todas as outras nações, e ele sabia que iria acontecer um genocídio na nação dele. Então, você ia ficar bem? Não, tu não ia ficar bem. Tu ia ficar amargurado. Então, como eu falei, amadurecimento do público. O público agora tem uma outra visão. Tu não ia ficar feliz sabendo que vão vir te atacar a qualquer momento. É a mesma coisa que a gente tá aqui no Brasil e, sei lá, os Estados Unidos resolver atacar, falar que uma hora vai atacar. Tu vai se sentir bem? Ah, eu vou continuar minha vida normal como se nada tivesse acontecido todo feliz? Não vou. Eu vou ficar preocupado, mas se você é um governante, né? Então, assim, o rei, ele sabia que estavam querendo atacar, que a Nação do Fogo ia atacar uma hora. Não conseguiu ainda, não sei por quê. Então, faltava só o Mashu e Ba Sing Se para ser dominado. Então, ele não sabia da história das Kyoshi, provavelmente não, mas faltava o Mashu e Ba Sing Se. Ba Sing Se era mais difícil. A cidade mais fraca que a Nação do Fogo iria atacar era o Mashu, e o rei já sabia. Então, essa amargura dele de ficar magoado com um amigo que desapareceu, com um Avatar que não estava lá quando eles precisaram de verdade do Avatar, de todas as pessoas que se foram, né, em toda essa guerra, porque o Avatar não estava onde devia estar. Então, realmente faz sentido ele estar amargurado. Mas eu sentia falta aí de uma pegadinha, de uma coisinha mais do rei com ele, e essa questão aí de ele não saber que é o rei e descobrir só no final e os dois se abraçarem e ele apoiar o Aang. Isso eu senti falta, tá? Não é uma coisa que eu falo, eu mudaria isso. E tudo isso foi num episódio, tá? Foi aquele mega episódio que eu falei, que é de Omashu com o rei. Foi tudo num episódio só, não foi... E podiam ter feito, como eu falei, podiam ter feito um episódio só com um pouquinho do Omashu ali, o mecânico, e depois um episódio só com o rei.
15. Aang e o Monge Gyatso, o aprofundamento dessa relação mestre-aluno através de flashbacks que deram mais peso emocional à jornada do Avatar. Isso foi muito bom, tá? O Gyatso, ele, como eles falaram do Gyatso na série? Eles foram vários flashbacks. Só que a parte principal do Gyatso é quando eles enfrentam aquele, acho que é Ko, que é aquele demônio dos rostos lá. Que ele entra no mundo espiritual e encontra o Gyatso. Eu ainda não sei, não ficou muito claro pra mim. Pode ser que quando eu reassistir agora, porque antes da segunda temporada eu vou reassistir de novo, tá? Mas pode ser que quando eu reassistir eu veja e fale, não, realmente faz sentido. Mas na minha opinião, o Gyatso, eu não sei se ele estava realmente lá no mundo espiritual ou se foi uma coisa da consciência do próprio Aang, uma lembrança do Aang, enfim. Mas essa parte da explicação do porquê, do Gyatso perdoando ele mesmo explicando que o Aang não poderia fazer nada, que a Nação do Fogo ia fazer, que não foi culpa dele, explicando tudo isso, explicando que ele deveria assumir o papel de Avatar, ter mais responsabilidades, enfim, lá no mundo espiritual, isso foi muito legal. Então isso foi meio que um encerramento de ciclo pro próprio Aang se perdoar e continuar fazendo o que precisava fazer, entendeu? E isso foi muito, muito encaixado na série, essa relação dos dois, porque era um mestre e um aluno, e ele precisava tirar isso né, esse peso da consciência. Que, pô, eu matei justamente pelo fato de eu ter sumido, o meu mestre morreu. Então ele precisava dessa consciência. 16. O mundo espiritual de Ko, o roubador de rostos. A estética do terror trazida para o mundo espiritual, o design prático e digital dos espíritos. Gente, isso que eu tô falando. No desenho, não foi tão feio o Ko. Mas na série, gente, parece episódio assim de filme de terror o Ko. Porque o Ko é um demônio feio. É um demônio que rouba rostos. Então ele não podia ser uma coisinha fofinha como estava na série. Então foi necessário criar essa atmosfera de terror justamente porque o público amadureceu. E isso encaixa, porque o episódio que ele vê o amigo, né, que é o Gyatso, é o mesmo episódio que o Ko rouba lá o rosto da Katara o corpo, né, da Katara e do Sokka. Então aí ele precisa fazer uma tarefa, encontrar uma coisa que o Ko quer para devolver os amigos. E aí ele entra no mundo espiritual para resolver isso, para falar com o Ko e, enfim, entregar o que ele precisa, porque ele tem mágoa do Avatar, que um Avatar roubou uma coisa que ele tinha, que era um amor da vida, sei lá. Eu não vou dar muito spoiler aqui para vocês que vocês vão assistir ainda, né? Então tem essa questão do Ko, que ficou algo muito real, assim. Tu vê que tu se sente... a emoção que a série traz é uma emoção pro pessoal de 30 anos. Não é pra criança. Entendeu? Então a série amadureceu bastante nisso. 17. A Tribo da Água do Norte. O clímax da temporada, o cerco da Nação do Fogo, a grandiosidade do cenário do gelo e o peso do sacrifício da princesa Yue. Vamos em partes. O cerco da Nação do Fogo ficou muito bom, porque você vê vários navios, você vê, tipo, a grandiosidade também da Nação da Água, então os detalhes, você entrando de barco, então ver isso em realidade é muito legal, né? Tudo bem que no desenho também tem essa grandiosidade, mas o filme soube expressar muito bem o gelo, enfim, os palácios, as casas, as pessoas, eu achei legal isso. O meu ponto ruim aí foi a princesa Yue. Ela foi uma princesa boa? Foi muito legal. Mas a forma como... E aí é um ponto pro filme. Meu único ponto pro filme. A princesa Yue do filme estava muito melhor do que a princesa Yue da série. E também tão boa quanto a princesa Yue do desenho. Porque a ideia é que eu não sei se foi a expressão, a forma como... E também a forma como a Yue vai entregar a vida dela pro espírito da lua, né? E o tio Iroh lá queimando tudo e revoltado. Isso eu achei legal no filme, porque no filme o Iroh realmente se transforma, ele queima tudo, ele gera fogo do nada com ele lá, porque ele fica revoltado, porque ele vê o comandante matando o espírito da lua,
né? O comandante vai lá e mata o peixinho, né? Que é o peixinho da lua e do mar. Então, o comandante mata, acho que é o da lua. E como a Yue tinha o espírito da lua nela, ela se sacrifica. E a raiva do comandante ficou muito boa no filme. E na série não ficou tão, ficou algo meio xoxo, sabe? Aquela entrega, aquele momento de clímax lá, de entrega da Yue, que ela entrega o espírito dela e tal, e depois vira um monte de borboletinha e vai pra lua, e o Sokka chora. Este momento específico, eu dou as 5 estrelas pro filme e não pra série. Porque eu não sei se é porque a série já assim, foi tão impactante a parte das guerreiras Kyoshi, que nessa parte eu fiquei, tá, foi bom, mas, sabe? E também uma outra parte que foi muito impactante é o Aang, quando ele se une ou empresta o corpo dele, não sei o que, pro espírito do mar, pra poder enfrentar todo mundo e sair destruindo todo mundo e sair destruindo a Nação do Fogo. E aí a Katara tem que falar, Aang, calma, calma, entendeu? Então, nessa parte aí eu achei muito legal. Mas a parte da Yue eu não gostei muito. 18. Nostalgia sonora. O uso sutil e às vezes épicos dos temas musicais clássicos do desenho no meio da trilha sonora do live action. E eu acho que é isso que muita gente vai se identificar, tá? Não é nem tanto pelas imagens, não tanto pela trilha sonora. Porque a trilha sonora desperta, gente, algumas coisas. Se você colocar aquela música do Rei Leão, todo mundo vai vir com uma memória na cabeça. A abertura lá do filme de Harry Potter e a Pedra Filosofal, então traz uma memória, traz uma nostalgia. E eu acho que a série soube aproveitar bastante isso. E eu acho que é isso que fez com que muitas pessoas continuem gostando da série. E tem uma legião de fãs muito forte, tá, dessa série. Por incrível que pareça, tem uma legião de fã forte. Só que não tá ainda tão divulgada essa série, justamente porque as pessoas estão com um receio do filme. E pegou muito essa parte de que a gente não fala muito, né, sobre a trilha sonora. Porque a trilha sonora vai trazer uma nostalgia, o áudio, a música vai trazer uma nostalgia e vai te criar um vínculo com aquela série. E muitas pessoas começam a gostar justamente por causa disso. Não só por causa dos atores, por causa das dobras, mas por causa da música também, que ajuda, traz uma lembrancinha aí. 19. O veredito final da temporada. Faça um balanço rápido dos piores e melhores momentos. A série é boa só ou por causa da nostalgia. Gente, melhor momento pra mim da série, tá? Foi o Aang se transformando na Kyoshi. Cara, quando o Aang se transforma na Kyoshi, assim, é de arrepiar. É o melhor, eu não sei se é porque eu assisti em sequência, e aí ficou cada vez melhor, chegou na Kyoshi, pá! E transformou aquilo, e tava meio xoxo no início, aí depois foi tchá! Mas foi muito bom. Pra mim foi a melhor parte. Os pontos negativos da série foi isso que eu falei, né? Da Yue, foi da Katara muito mãezona, que ficou muito esquisito, e a relação lá da parte do rei, né? Que eu esperava que o rei fosse um pouquinho mais cômico, não tão amargurado, assim, como ele foi, né? E tá funcionando a série. Não é só nostalgia, gente. É como eu falei, o filme... assim, ó, a gente tem um desenho que a gente assistiu quando era criança. O filme não é parecido com o desenho, na minha opinião. Tem a mesma história, tem a mesma lógica, mas não achei parecido com o desenho. Eu esperava mais do filme porque achei meio xoxo. Não teve tanta guerra, tanta luta, tanta raiva, né? E a série pegou, porque a série amadureceu. Então, você pegou aí esse meu público mais velho, de 30 mais, 20 mais, vou colocar 20 mais, tá? Você pegou aí o público 20 mais e cresceu com eles. Então, tu quer ver cenas de ação, tu quer ver cenas de guerra, tu quer ver cenas que falam sobre emoções humanas, tu quer ver cenas... Então, tu pega toda essa ação e a série tem muita ação, é muito forte, é muito viva a série. E o filme é mais xoxo. Tá? Tem pontos de ação, pontos de o Aang ficando doidinho lá e pegando o ar e tal, mas não é aquela coisa da série, da Kyoshi entrando e tal. Então, nesse aspecto, eu dou ponto pro filme, com certeza. Então, pra mim, essa é a lógica. A série é nostalgia criança, o filme é algo novo, um filme novo, mesmo tema, mas um filme novo, sem nada a ver com a série, nada a ver com o desenho, né? E a série o último é o Avatar Lenda de Aang para adultos. Pronto, Avatar Lenda de Aang para adulto é lá.
20. O futuro do live action. O que eu espero da segunda temporada. Expectativa para a introdução da Toph. A complexidade de Ba Sing Se e os desafios que a Netflix vai ter que superar. Vamos lá. Primeira coisa, a Toph. Se a série mantiver a Toph da mesma forma que ela tá mostrando nos trailers, essa segunda temporada vai ser muito melhor que a primeira. Muito, não é um pouco, é muito melhor. Porque a Toph, eu creio que ela vai pegar muito a minha geração, justamente porque ela é debochada, ela é irônica e ela fala a verdade. E a minha geração gosta disso, desse deboche, desse sarcasmo, dessa ironia. A Toph tem muito isso, dessa ironia. Ela é um pouco irônica, ela não é uma personagem boba, como Sokka era no desenho, mas ela sempre foi irônica, desde o desenho. E eu creio que o maior desafio da Netflix aí vai ser tentar mostrar a grandiosidade de Ba Sing Se. Porque se o Reino da Água era forte, era grandioso, era bonito, e foi realmente muito bonito, Ba Sing Se precisa ser muito maior. Porque a gente tá falando da maior cidade do mundo, no mundo Avatar. A gente tá falando da maior cidade, a mais poderosa da Terra. A gente tá falando de uma cidade que tem anéis, se eu não me engano, o Machu é a torre, é a montanhazinha, e Ba Sing Se são os anéis. Então a gente tá falando da única cidade que a Nação do Fogo e o Tio Iroh não conseguiu invadir. Então é a maior cidade da Terra, do Reino da Terra, né? Dos Dobradores da Terra. Então a Netflix vai ter que ter um cenário muito bom. Porque não adianta a Toph ser excelente no trailer lá, enfim, e o cenário não ser muito bom. A minha expectativa tá gigantesca. Hoje é dia 11, falta poucos dias. Eu creio que por agora eu devo começar a assistir, porque eu gosto de reassistir as temporadas anteriores para continuar, entendeu? Eu sempre faço isso. Big Bang Theory, gente, que é a série que eu mais assisti na minha vida, as 12 temporadas, lançava uma temporada, assistia todas as outras para assistir a nova. Então, eu sou assim. E eu creio que Avatar vai ser a mesma coisa. E agora a gente está terminando o nosso podcast. Eu não sei se ficou longo, se ficou curto. Não sei o que achar, porque eu ainda não consegui editar. Eu ainda não editei, tá aqui no cru. E eu espero que vocês tenham gostado, porque vai dar um trabalhão para poder editar um vídeo de mais de 1 hora. Ainda mais porque eu não sei ainda mexer muito bem no Final Cut. Eu só tô mexendo aí no CapCut, mas quem edita sou eu. Vou ter que editar em cortes, mas eu espero que dê tudo certo. Espero que vocês que vocês gostem aí do podcast. Se vocês tiverem ideias para novos vídeos, Edu, eu quero que você fale sobre isso, eu quero que você faça podcast sobre aquilo, comenta aqui embaixo, tanto no Facebook quanto no YouTube, quanto na plataforma que eu for postar aí, não sei quais plataformas eu vou conseguir postar. E eu espero que vocês tenham gostado desse podcast. Mais pra frente, um dia, quando eu tiver um estúdio melhor, alguma coisa melhor, eu convido mais algumas pessoas pra gente poder debater sobre séries, filmes, novelas, enfim. E qual que é o conteúdo do próximo vídeo que vocês querem saber? Claro, eu tenho que ter assistido, né? Porque aqui eu consegui falar de forma livre, sem ter um roteiro, só tendo tópicos, justamente porque eu assisti, eu sou fã da série. Então tem que ser alguma coisa que eu assista e que eu goste. Então coloquem aí o que vocês gostariam que eu falasse, se vocês concordam comigo, se vocês falam, não, Edu, realmente você tá todo certo nesses pontos, ou não, Edu, eu não concordo com esse ponto, eu gostei do filme, o filme é melhor que a série, não, a série tá ruim, e me diz aí se vocês vão assistir realmente nesse dia 25 agora, não sei se é junho ou julho, a nova temporada aí de Avatar, o último Mestre do Ar, que é a segunda temporada. Espero que tenham gostado. Obrigado por terem assistido esse vídeo, esse podcast gigante, né? Esse podcast gigante até o final. E já deixa o like, curta se você está no Facebook, compartilha para mais pessoas. E se você também gosta de ouvir, né? Colocar aí enquanto tá lavando louça, arrumando a casa. Porque podcast é isso. Podcast a gente coloca, dá play e fica lavando a louça, limpando a casa e ouvindo e concordando com a pessoa, né? Eu gosto de assistir alguns podcasts, eu até fico conversando com as pessoas enquanto eu tô ouvindo o podcast. E obrigado por terem assistido até o final e até o próximo podcast. Tchau, tchau.